A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para cultuarmos juntos ao Senhor. Nós esperamos que todos os irmãos estejam bem, esperamos também que nosso pastor, toda a sua família estejam bem. Nós cremos que todos estão guardados debaixo da potente mão do nosso Senhor. E é uma satisfação muito grande para nós mortais termos a oportunidade de falarmos de Deus. Porque falar de Deus é um mistério insondável, mas é possível falarmos de Deus quando nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então por isso estamos alegres. Deus tem levantado muitos irmãos e irmãs. Deus tem nos dado a grande honra, a grande oportunidade de falarmos nesse tempo da sua palavra, de ministrarmos a sua palavra para os nossos corações e para os corações de tantas pessoas que estão necessitando. Então esta noite eu te convido, te chamo para que nós possamos juntos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Então você que está aí na sua casa, venha comigo, vamos ler uma carta de Paulo à igreja de Filipenses, à igreja de Filipos, que será a nossa mensagem desta noite. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem forte da parte do Senhor. Então eu te convido, abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 25. Amém, meus irmãos? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 25. Se você encontrou, vamos ler a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém, irmãos? Que palavra abençoada. Vamos orar por um instante para que Deus possa nos direcionar conforme a sua infinita vontade e sabedoria. Pai, nesta noite nós entramos na tua presença, em nome do seu Filho Jesus, para te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pai, fala conosco, em nome do teu Filho Jesus, de uma forma concisa e objetiva, e que esta palavra possa transformar e nos encorajar todos os dias das nossas vidas. Amém? Irmãos, nós temos consciência e certeza que o Deus em que nós servimos
é um Deus que não tem prazer no sofrimento do teu povo. Ainda que Deus permite que o seu povo passe por algumas provações, Deus, ele sempre se manifesta nos momentos de provas e de lutas para trazer socorro para o teu povo escolhido. E isso, desde o livro de Gênesis, nós podemos ver e sentir o cuidado de Deus para com seu povo, a fim de livrar, de libertar, de transformar o coração do seu povo e mais ainda, de salvar o teu povo. E nós podemos ver que em toda a história, Deus, para livrar o seu povo, Deus, para falar com o seu povo, ele levantou grandes nomes, grandes homens na história da Bíblia. Irmãos, e se eu for falar aqui nesta noite, muitos de nós conhecemos a história, porque aprendemos na casa do Senhor, aprendemos ao ler a Bíblia, de homens importantes na história da Bíblia, e que nós conhecemos porque todos os dias ouvimos falar acerca deles. Por exemplo, quem não conhece a história de Noé, um homem que foi bem visto pelos olhos de Deus, foi escolhido para pregar para aquela nação, o homem que foi escolhido para construir uma arca, para servir de lugar de segurança, de salvação, a fim de que o povo de Deus fosse salvo através daquela arca. Quem de nós já não ouviu falar de Abraão, dos seus feitos, conhecido como o pai da fé, aquele que ouviu a voz de Deus e saiu da sua casa, do meio da sua parentela, a fim de ir ao encontro de uma terra que nem ele mesmo sabia onde estava localizada, mas obedeceu o chamado de Deus e foi pela fé, guiado pelo próprio Deus. Nós também conhecemos a história de Moisés, um homem que foi chamado para ser o libertador do povo de Deus. Nome bastante conhecido no meio cristão e até mesmo pelos ímpios, pelos feitos que Moisés operou ali no Egito, por mandado de Deus. E nós podemos aqui citar outros homens, outras mulheres que Deus usou para levar as boas novas ao seu povo, para ajudar o seu povo a sair do cativeiro, para ajudar o seu povo a se libertar do pecado. Nós podemos citar aqui Sansão, chamado por Deus o homem mais forte da Bíblia. Nós podemos citar aqui Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido, ainda jovem, para reinar. Um homem que lutou contra o gigante. A história de Davi é conhecida em todo o mundo, porque Davi venceu o gigante sem lança, sem espada, sem escudo, mas em nome do Deus dos exércitos. Nós conhecemos a história de outros homens de grandes feitos. Nós conhecemos a história de Samuel, um homem chamado por Deus para destituir Saul de um reinado. Nós conhecemos também, irmão, a história de João Batista, levantado por Deus, nascido em um ventre outrora,
infértil, mas Deus abre o ventre da sua mãe. João Batista nasce no meio de uma geração corrupta para trazer as boas novas, para abrir o caminho para a chegada do Messias. E o que dizer, irmãos, do próprio Jesus, o grande enviado por Deus, aquele que todo mundo conhece, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em toda a história do povo de Deus, em toda a história do cristianismo, nós vamos ver os cuidados de Deus a fim de livrar o seu povo. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos estavam dentro daquele barco, e Jesus aparece andando por cima das águas, os discípulos olham para o meio do mar e vê um homem, e vê as vestes do homem balançando por causa do vento, e eles se amedrontam, e eles perguntam quem é ele. Jesus se apresenta, e Pedro diz: olha, se o Senhor for mesmo o Cristo, mande que eu vá até aí. E a Bíblia diz que Jesus chama: venha Pedro. E Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas. Mas por um momento, a dificuldade, o vento se levantou contra a vida de Pedro, o mar começou a se enfurecer. E a Bíblia diz que Pedro temeu. E quando Pedro começou a se afundar, a mão de Deus se estendeu sobre a vida de Pedro e livrou Pedro da fúria do mar. Aleluia! Então nós podemos ver, irmãos, dentro de todo o contexto bíblico, que Deus é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus libertador, um Deus salvador, um Deus que preza pelas nossas vidas. Disso nós não podemos ter dúvida, que Deus trabalha 24 horas por dia para nos livrar, para cuidar de nós como um bom pai. Ele se preocupa com as nossas vidas. Aleluia! Então todos esses nomes, todos esses heróis da fé, esses homens de Deus nós conhecemos, porque estão escritos na Bíblia, mas poucos são os cristãos que conhecem esse homem chamado Epafrodito. Um homem que o nome dele foi mencionado apenas 3 vezes na Bíblia. Um anônimo dentro de um livro tão importante. Um homem de nome em comum, mas de um coração, de um significado muito grande. O nome de Epafrodito certamente nós não colocaríamos nos nossos filhos, irmãos. Mas haja vista que o significado do nome Epafrodito vai dizer muito bem quem ele era. Epafrodito significa amável. E a Bíblia diz que Paulo faz questão de escrever uma carta à igreja de Filipos, dando menção ao nome de Epafrodito. Paulo ele faz questão de escrever uma carta para aquela igreja, para falar das qualidades de um homem pouco conhecido no meio do cristianismo, mas que os seus atos, a sua coragem, teve destaque na boca de um dos maiores evangelistas da história bíblica.
o apóstolo Paulo. E segundo o contexto, a Bíblia diz que Paulo estava preso em uma cadeia em Roma. E a igreja ficava em Filipos. Ao contrário dos tempos em que nós estamos vivendo, naquela época, o preso era sustentado pela sua família, ou então pela igreja, quando a igreja se importava e se disponibilizava a ajudar, a sustentar o preso. Hoje nós vemos que as pessoas que cometem crimes são sustentados por nós, pelos homens de bem. O governo sustenta essas pessoas, mas naquela época era completamente diferente. Então Paulo está preso em Roma, a igreja está em Filipos. Paulo agora está precisando de ajuda. Paulo agora, depois de ter ajudado tantas pessoas, ele agora está precisando ser ajudado. Paulo agora está precisando de sustento, porque todo homem e mulher de Deus precisa de ajuda, precisa de sustento, ainda mais nos tempos de crise, ainda mais nos tempos de tempestade, de guerras. Quem de nós um dia não precisamos, ou melhor, não estamos precisando de ajuda nesse tempo em que nós estamos vivendo? Então Paulo está na cadeia. Roma, segundo a história, ficava a cerca de 1000 quilômetros de onde a igreja estava localizada. Então pensa aí, irmãos. Paulo, preso em Roma, está a cerca de 1000 quilômetros de Filipe. Enquanto Paulo está preso, a igreja está em oração, porque esse é o papel da igreja. Enquanto alguns estão passando por dificuldade, a igreja precisa se dispor em orar, em buscar a face do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando a igreja, o povo de Deus, se dispõe a orar, buscar a presença do Senhor, se desviar dos seus maus caminhos, Deus ouve do céu, perdoa os seus pecados e sara a terra. Então não tem cadeia que Deus não abra quando a igreja está em oração. Aleluia! Redobre sua atenção. A igreja estava orando. A oferta foi levantada. Os mantimentos foram arrecadados. Mas existe um porém. Quem agora vai se dispor a levar a oferta e os mantimentos até Paulo na prisão? Porque, irmãos, levar algo para um irmão quando se mora na mesma cidade é fácil. Quando se mora no mesmo bairro é fácil. Quando se mora um vizinho do outro, mais fácil fica. Agora, levar o sustento para um irmão, no tempo em que Paulo pregava a palavra, primeiro que a distância já era muito grande. Depois, quem ia precisava passar e enfrentar o vale da sombra da morte, porque os profetas de Deus eram perseguidos. Então a Bíblia diz que no meio da congregação levanta um homem chamado Epafrodito e se dispõe a ir levar o sustento para Paulo. Aleluia! Então Epafrodito sai, distância de 1000 quilômetros, segundo os historiadores, passa pelo vale da sombra da morte, porque o próprio Paulo diz que Epafrodito adoeceu mortalmente,
Mas Deus teve, misericórdia dele e o curou. Então, quando Paulo recebe Epafrodito, Paulo agora se preocupa em enviar Epafrodito de volta. Se era 1000 quilômetros, irmãos, agora é 2000. Então Paulo, ele se preocupou em enviar Epafrodito de volta, porque a igreja ficou sabendo que Epafrodito estava à beira da morte. Então Paulo queria mandar ele de volta, porque quando a igreja visse Epafrodito, a igreja ia entender que a missão foi cumprida. A igreja ia se alegrar. E aí Paulo escreve a carta. E nesta carta Paulo dá alguns detalhes importantes na vida daquele homem. Paulo diz para a igreja: olha, eu agora vos envio Epafrodito. Talvez antes um homem desconhecido. Talvez um homem que antes ficava apenas na igreja. Mas agora, depois que ele se dispôs, agora quando ele enfrentou as dificuldades da vida, quando ele passou pelo vale da sombra da morte, se dispondo a ajudar a obra de Deus, Paulo agora envia ele para a igreja e diz: olha, receba ele. Honrai este homem, o meu irmão. A primeira característica que Paulo deu àquele homem: o meu irmão. Deixa eu te perguntar, você sabe o que significa ser um irmão? Um irmão, nós podemos dizer que é alguém filho do mesmo pai, da mesma mãe. Mas falando de nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo pai. Alcançamos a mesma graça e a mesma misericórdia. O irmão é aquele que ele se preocupa em ser fiel, em ser leal. Ele não se põe a invejar-se do que o outro está fazendo, mas ele se dispõe a estar junto, a ajudar. O irmão é muito mais do que um amigo. Então Paulo, ele fala a primeira qualidade de Epafrodito: receba aí o meu irmão. Deixa eu te perguntar nesta noite, será que nós temos sido irmãos verdadeiramente uns dos outros? Será que nós verdadeiramente estamos dispostos a carregar o mesmo fardo, a suportarmos uns aos outros? Será que nós somos irmãos de verdade? Irmãos que estamos dispostos a não medir distância para ajudarmos aqueles que estão necessitando. É hora de pensarmos mais sobre este conceito de irmãos. Não por julgamento, irmãos, não, mas por amor. E a Bíblia diz que Paulo vai mais adiante disso: olha, ele é o meu cooperador e companheiro. Aleluia! Para você, o que significa ser um cooperador, irmãos? O cooperador é uma pessoa que serve sempre quando é necessário. E quando não é necessário, ele está à disposição também para servir. O cooperador, ele está sempre disponível, para ele não tem tempo ruim. O cooperador é mais do que isso, irmãos. Ele trabalha sem se importar com méritos.
sem se importar com holofote, sem se importar se alguém vai reconhecer o seu trabalho ou não. O negócio dele é com Deus. O cooperador, ele não busca reconhecimento de homens. O cooperador, ele não se preocupa com benefício próprio. Não. O cooperador, a única visão dele, o único foco dele é se alegrar e estar pronto a servir aos outros. Porque esse é o maior título que nós cristãos podemos ter. É de ser cooperadores da obra de Deus, prontos a servir as pessoas. Aleluia! Nós estamos vivendo em um tempo em que nós percebemos que Deus tem levantado grandes cooperadores e servos na tua obra. Aleluia! Que nós possamos nesta noite reconhecer e pedir a Deus em nossas orações: Pai, me dá a oportunidade de ser um cooperador na tua obra. Eu me disponibilizo a cooperar com o teu serviço. Eu me disponho a ser mais um dos anônimos. Eu estou disposto a enfrentar a distância, o vale da sombra da morte, para cooperar no teu serviço. E Paulo vai mais adiante e diz: olha, receba ele como meu irmão, como cooperador e companheiro, e mais ainda, como o meu amigo nas lutas. Oh, irmãos, aleluia! Como deve ter se alegrado o coração daquela igreja quando recebeu de volta o amigo, o cooperador e o companheiro, o irmão Epafrodito. O amigo nas lutas, irmãos, ele está presente até mesmo quando a situação não é favorável. Pensa comigo, irmão. Ter amigo nos momentos de alegria, ter amigos nos momentos em que a situação está favorável, é muito fácil. Difícil é ter amigo quando o vento toca ao contrário. Difícil é ter amigo quando a situação não é mais favorável. Mas aprove a Deus que ainda existe pessoas que podemos chamar de amigos nas lutas. E eu sou testemunha viva disso. Porque Deus sempre se preocupou em levantar amigos, companheiros e irmãos nos momentos de luta. E é por isso que hoje eu estou de pé. O amigo, nas lutas, ele aparece para chorar com os que choram. Ele também se alegra com aqueles que estão alegres. O amigo nas lutas, ele é leal, verdadeiro. Ele sabe e conhece as nossas lutas diárias. E ele é capaz de nos ajudar a enfrentar qualquer circunstância. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos aprender com Epafrodito, um homem que muitas vezes nós não vemos falar nos púlpitos da igreja, mas que recebeu reconhecimento tanto de Deus como de um dos maiores evangelistas da história. Quantos Epafroditos Deus tem levantado nesse tempo?
Quantos homens e mulheres Deus tem levantado, servos e servas fiéis e leais à sua obra neste tempo. Nós temos visto que por mais que a situação parece aos nossos olhos não ter solução, Deus tem te levantado. Deus tem me levantado. Deus tem nos dado a oportunidade de aparecermos para sermos irmãos de verdade, para sermos cooperadores e companheiros, para sermos amigos nas lutas. O tempo é difícil, mas Deus tem levantado homens e mulheres de coragem, de compromisso com a verdade, para que nós vejamos o cuidado de Deus. Irmãos, ainda que nós tenhamos que passar pela enfermidade, pelas afrontas do inimigo, ainda que nós tenhamos que enfrentar o inimigo invisível, ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, mas nós precisamos ter a convicção na nossa mente e no nosso coração que é tempo em que Deus tem nos dado a oportunidade de sermos usados na sua obra. Que nesta noite Deus possa falar ao teu coração assim como tem falado no meu coração. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar as nossas famílias. Que nós possamos estar eternamente guardados debaixo da onipotente mão do Senhor. E que Deus continue levantando Epafroditos dentro da sua igreja, para trazer uma palavra de ânimo, de força e de encorajamento em tempos difíceis. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa continuar mostrando a tua igreja que agindo Ele, quem impedirá? Nesta noite, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e quero orar por alguns segundos pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, neste momento, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade e te peço que o Senhor possa continuar no controle de tudo o que está acontecendo, porque o Senhor não perde o controle de nada. Pai, sara esta nação, cuida, Senhor, do teu povo, converte o coração do ímpio, cura, Senhor, aquele que está doente, liberta o que está aprisionado. Pai, envia o socorro para aqueles que estão necessitando e dá salvação, Senhor, àqueles que ainda estão perdidos, porque o Senhor veio para salvar o que havia perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe.